Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama. Nós estamos na TV Assembleia de Minas Gerais. Durante a pandemia de Covid-19, um dos maiores desafios foi como não parar o processo de educação dos estudantes em todo o planeta. Aqui no Brasil, nós enfrentamos desafios como a falta de equipamentos nas escolas e o despreparo dos professores para utilizar as tecnologias digitais. Passada a pandemia, onde foi possível avançar na introdução dessas tecnologias no dia a dia dos alunos? Como as ferramentas digitais podem ajudar na educação de uma geração já tão exposta a telas e redes sociais? Nossos professores estão preparados para tantas mudanças? A resposta para essas perguntas você encontra no Panorama que começa agora. Eu converso com Tânia Costa, que é coordenadora do curso de especialização em tecnologias digitais e educação 3.0 da UFMG. Tânia, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre uma temática polêmica e importante, que é o uso das tecnologias na sala de aula. Tânia, como é que foi esse período da pandemia? Foram muitos desafios, né? Foi uma época, vamos dizer assim, que ninguém esperava ter que utilizar a tecnologia de uma forma que muita gente também, às vezes, não conhecia, não tinha contato com isso. Quais foram as maiores dificuldades que foram enfrentadas nesse momento? Com certeza, Fernando, foi um período de muitos desafios e que os professores foram protagonistas. O professor Antônio Novoa, que é um pesquisador sobre a profissão ser professor, na Unesco, eles fizeram pesquisas nesse período e eles identificaram uma produção enorme dos professores da educação básica. Não foram instituições de pesquisa, não foram as universidades. Os professores conseguiram se desenvolver produzindo vídeos, jogos, aplicativos durante esse período para tentar atingir os alunos. Quais foram as dificuldades? Equipamentos, conexão, formação. Porque você fazer um vídeo não é simplesmente você colocar o celular, fazer uma gravação da aula que você está trabalhando. Não. Né? Nós temos que pensar em técnicas. Como é que os alunos aprendem por meio de vídeos, de muitos webinários, aulas síncronas. Então, até hoje nós estamos fazendo estudos e avaliando, mas nós iniciamos um processo. Nós mudamos. A escola mudou, os professores mudaram, os alunos mudaram, a sociedade mudou. Então, assim, quais foram os problemas, as dificuldades? Encontrar esse aluno, muitas prefeituras fizeram a busca ativa, colocaram materiais impressos em diversos lugares. Outros tiveram os recursos, né? Computadores, tablets, chips para conectar. Então, assim, a educação passou por um período de se reinventar, de se descobrir novos modos de aprender, novos modos de ensinar. Isso é muito polêmico, né? Os pesquisadores ainda estão fazendo seus estudos através dos dados que estão coletando, mas eu acho que a educação hoje tem uma nova direção. Pensar no futuro, eu fico pensando, os nossos alunos de 7, 8 anos vão viver em que ano? 2070. Como é que vai ser a vida em 2070? Né? Eu lá na minha instituição vejo esses alunos e falo, qual que é a minha contribuição? Como eu estou preparando esses alunos para desenvolverem habilidades que vão ser habilidades diferentes das habilidades que nós estamos trabalhando aqui? Então, assim, muitos desafios. Pois é, e pelo que você está dizendo, muitos avanços desde a pandemia até hoje, né? Quais os principais que a gente pode apontar que, vamos dizer assim, justamente essa criatividade que você coloca dos professores, esses desafios que eles conseguiram superar, hoje, então, a situação está bem melhor, vamos dizer assim, do que antes da pandemia? Acredito que sim, porque esse movimento é muito lento. Naquele momento, foi uma tragédia, foi emergencial. Só que os professores descobriram novos sites, novos aplicativos, novas práticas. Muitos professores socializaram vários trabalhos, sequências didáticas de como ensinar determinado conceito, que tipo de material eles estavam usando. Então,
Hoje, o investimento está onde? Em colocar equipamentos nas salas de aulas, como tela interativa, lousa digital, fornecer tablets para os professores e para os alunos e uma forma de ter internet. Agora, como usar isso? Nós temos que usar numa perspectiva diferente de buscar uma informação, copiar, colar, não é? Tem que buscar experiências e projetos diferentes, dos alunos serem protagonistas, participarem de uma pesquisa, colocar dados, né? E o mundo inteiro está colocando dados, você vê o que está acontecendo, principalmente trabalhar na perspectiva de meio ambiente, projetos do lixo, de plástico nos oceanos, pegar esses problemas globais e pensar em como criar projetos interativos, dinâmicos, para que os alunos se engajem e que realmente haja um aprendizado diferenciado. Eu sou muito contra a nossa matriz curricular, ela está muito organizada em componentes curriculares fragmentados. A gente tem que repensar em como analisar essa matriz, né? O que está sendo trabalhado, como é que nós vamos selecionar o que é importante. Por exemplo, nós tivemos uma experiência maravilhosa na Prefeitura de Belo Horizonte. Desde o primeiro dia da pandemia, eu e uma equipe de professores da universidade ficamos junto da Secretaria de Educação desenvolvendo ações. A primeira coisa foi analisar essa matriz curricular. O que é a matriz? O que o aluno precisa aprender no ano que ele está? Porque a gente tem isso, né? Ele tem direito de aprendizagem, de aprender isso que está determinado para o ano, para a idade dele. Só que na pandemia, como trabalhar isso? Nós tivemos que repensar em cada componente. Fico à vontade para falar da matemática, que é a minha área. O que é importante um aluno do primeiro ano aprender mesmo? Concepção de número, então vamos pegar as habilidades. As outras ficaram para um outro momento. Ele pode aprender isso se ele assistir um vídeo, ele pode aprender isso se ele fizer um trabalho em grupo. Então, nós selecionamos uma matriz essencial do primeiro ao nono ano e organizamos atividades virtuais, trabalhamos com professores. Tínhamos um webinário praticamente 2 vezes por semana para dizer, professor, essa habilidade, como é que você pode trabalhar com seu aluno virtualmente? Assim. Enfim, foi um trabalho riquíssimo que nós fizemos e acredito que a gente contribuiu para que os alunos que tinham mais dificuldade conseguissem consolidar habilidades importantíssimas. Por quê, Fernando? Uma coisa tem que ser colocada. Sempre tivemos alunos com dificuldades, que chegavam lá no 4º, 5º ano... E não sabiam que deveriam saber na idade correta. Não sabiam ler, não sabiam escrever o nome, não sabia contar, não sabiam as operações básicas. Nós temos isso hoje, meninos que chegam lá no 7º, 8º. Aí o que a gente faz? Eu como professora ficava assim, por que o professor do ano anterior não te ensinou? Eu tenho coisas para ensinar agora. E esses meninos iam caminhando sem dominar, sem aprender realmente o que eles precisavam aprender. Com a pandemia, nós começamos a observar que eu precisava voltar em habilidades de anos anteriores que precisavam ser consolidadas. Não adianta o aluno não ter ideia do que é número, como é que eu faço a ordenação, classifico, coloco em ordem crescente, para depois ele aprender só no número inteiro. Não tem jeito. Ou seja, se não tem a base, depois o prédio não consegue ser construído. Não tem jeito, e tem que ser pela compreensão. Porque eu acredito que a gente aprende, a gente percebe o mundo como? Pelos sentidos. Quando eu olho, quando eu escuto, quando eu falo, quando eu vejo, quando eu sinto gosto, quando eu pego. Então, eu acredito que nós temos que trazer isso para estratégias de como é que eu vou ensinar alguma coisa. Claro que é muito difícil, por exemplo, na hora que é para o paladar. Então, mas eu acho que o visual, o auditivo, sabe, o que manipula, com certeza vai ajudar a gente a ter uma compreensão melhor dos conceitos que eu estou trabalhando. Perfeito. Bom, eu queria mostrar uma pequena reportagem que a gente separou, que aliás não é exatamente uma reportagem, são alguns dados que a gente compilou, que logo depois da pandemia foi feito um estudo para verificar como as escolas encontraram soluções para realizar essas atividades todas durante o período de isolamento social. Vamos ver quais foram.
93% agendaram dia e horário para que pais e responsáveis buscassem materiais pedagógicos impressos na escola. 91% criaram grupos em aplicativos e redes sociais, como o WhatsApp ou Facebook, para se comunicar com os alunos, pais e responsáveis. 79% gravaram aulas em vídeo e disponibilizaram para os alunos. 65% realizaram aulas à distância por meio de plataformas de videoconferência, como o Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams. 62% realizaram parcerias com líderes comunitários para envio de materiais didáticos aos alunos. 60% enviaram atividades e materiais para os alunos por e-mail. E 58% usaram plataformas virtuais e recursos educacionais, como, por exemplo, Google Sala de Aula ou Classroom. Ou seja, foram muitas, como a gente conversou aqui, muitas as opções e possibilidades que as escolas utilizaram. Só que como a gente também pontuou, algumas com bem mais equipamentos e possibilidades do que outras, né? Como administrar essas diferenças e essas desigualdades que foram geradas a partir daí? Eu acho que nós temos que ter políticas públicas para tentar, né, contribuir para que essa desigualdade ela diminua, porque a gente nem sabe se consegue desaparecer, né? Porque os equipamentos são importantes, a conexão é importante, mas como usar a tecnologia é mais importante ainda. E uma forma da gente fazer com que essa população que é menos favorecida tenha esses recursos é por meio de políticas públicas. Né? Não só isso, mas esses alunos eles precisavam ficar mais tempo na escola, ampliar o tempo escolar. Então, o tempo integral é fundamental. Por quê? Porque se a escola tem laboratórios, tem equipamentos, tem internet... Quanto mais tempo o aluno estiver lá utilizando isso... Esses, né, que a gente sabe, né, que não tem, é uma forma de trazê-los para ampliar esse tempo. Então, assim, são investimentos mais de governo, mais de políticas. A nossa escola é uma escola em tempo integral. Há muito tempo, desde 2011. Então, os alunos entram nas escolas às 7h30 e saem 3h da tarde. Então, nós temos possibilidades de fazer novos agrupamentos com esses alunos, porque eu passo a personalizar o ensino, que hoje é tão, né, defendido. Cada um tem uma demanda, cada um tem uma dificuldade, mas como é que você faz isso numa sala com 40, 50 alunos? A gente reagrupa esses meninos. Essas crianças estão precisando de um trabalho mais de leitura, né? Então, eu agrupa os alunos que estão precisando desse trabalho e um professor desenvolve atividades ali com eles. Então, assim, a gente tem que repensar, né, o formato da escola. Eu acho que nós precisamos romper com esse modelo de horário, né, da matriz, analisar essa matriz e trazer novos componentes, enfim. É muito estudo, tem que discutir, envolver a comunidade, a família, precisa se engajar. Não adianta, você quer o sucesso, né, um bom desempenho de um jovem, eu preciso ter a escola, esse aluno e a família junto. Então, assim, é muito importante a família acompanhar, a família monitorar, né, a família mostrar que isso é importante, que o saber é importante, né? E é isso que garante você ser um bom profissional do futuro, independente da área que você escolher. Mas se você gosta do que você está fazendo, tem a competência, tem conhecimento, consegue buscar as informações que são importantes, porque hoje é uma chuva de informações, você tem que selecionar. Pois é esse ponto que eu queria chegar. Como é que os jovens hoje, que muitas vezes o próprio jovem tem mais contato e mais noção da tecnologia que o próprio professor, como é que ele pode utilizar isso que ele já tem no dia a dia na área educacional? Para que ele não, vamos dizer assim, perca tempo lá navegando pela internet por sites irrelevantes, por coisas que não têm muita importância. Como é que ele pode pegar todo esse conhecimento que muitas vezes é nativo dele e pode passar para transformar em conhecimento e transformar em coisa dentro da escola, por exemplo? O Fernando, hoje eles são nativos digitais. Uma criança já
tecla no celular, o dedinho já Exatamente. sabe, né, que aquilo ali é uma coisa bem interessante. Aparece imagem, aparece som, enfim. Essa é uma questão. Nós temos que investir na formação dos professores, né, para uso dessas tecnologias, para as funcionalidades das plataformas. E tem muitas secretarias que estão com essa preocupação, oferecendo para os professores formação específica. Como que eu uso uma tela interativa? Né? Que sites que têm ou aplicativos interessantes. Por exemplo, na matemática eu tenho um de geometria que traz uma equação e depois como essa equação ela pode ser apresentada num gráfico. Então, fica muito mais dinâmico, você consegue perceber. Na área de ciências também tem muita coisa, muita simulação. Então, os professores têm que conhecer para usar com tranquilidade, enfim. E os alunos, eles têm muitas habilidades para internet, para WhatsApp, mas na hora que você coloca os alunos numa plataforma, como uma plataforma Moodle, que a gente usa muito para cursos, né, de formação de professores e para alunos mesmo, eles têm dificuldade. Então, não é simples essa transposição, precisa de um aprendizado. A gente tem um curso de educação científica para os alunos e a gente tem trabalhado no Brasil inteiro, abre inscrição, alunos do Pará, do Rio Grande do Sul podem participar desse curso, onde a gente tem o primeiro módulo, que é como você pode aproveitar todas as potencialidades dessa plataforma de aprendizagem. Então, aí ele posta, ele vai criando banners para depois publicar. Então, é um aprendizado. Então, não é tão simples, né? Tem pesquisadores que defendem ter o professor de tecnologia na escola, ter um horário para trabalhar com os alunos essas questões. Mas, assim, os professores têm mais dificuldade mesmo, porque os meninos já estão acostumados. Pois às vezes eles são mais rápidos até do que o próprio professor. Não tem dúvida. Agora, a intencionalidade do que eles estão fazendo, dos sites que eles buscam, de como eles usam isso, é que nós precisamos também ajudar a eles terem essa experiência mais por um aprendizado voltado ao que a gente está propondo. São habilidades que eles precisam consolidar para dar conta de ser no futuro o que eles quiserem ser. Já tem algum tipo de estudo que consegue medir, vamos dizer assim, o impacto dessas mudanças tecnológicas nos alunos? Se a motivação aumentou, se o aprendizado aumentou, se isso efetivamente já está dando resultado prático? Isso tem em termos de motivação, de aumentar a criatividade, de engajamento, mas nada muito palpável, não tem correlação assim, melhorou o desempenho do aprendizado. Então, são estudos muito iniciais, né? A gente tem esse sentimento. Como pesquisadora, eu coloco isso como hipótese, com certeza, né? Se atuado de uma forma que a gente acredita que tem uma intenção, eu sei que a habilidade que eu estou trabalhando ali com aquela atividade, mas não simplesmente pelo uso. Então, assim, eu acho que nós temos que avançar um pouco mais, a gente tem que analisar mais esses dados, mas isso tem acontecido, né? Tem muitas dissertações e teses da Unicamp, da USP, da própria UFMG, que apontam aspectos, mas não de uma forma ampla para a gente falar assim, não, com certeza a educação é outra educação, não é isso, não vai substituir o professor, é uma forma que o professor pode usar para colocar dentro da sala de aula o que ele não consegue. Então, simulações. Então, na área, por exemplo, das ciências, você percorrer o corpo humano, né, como se fosse uma cápsula e ver os órgãos. Eu vejo na matemática muito, principalmente na geometria, na álgebra, esse uso, né, para trazer visualmente que a gente não dá conta, de expressões algébricas, enfim. Mas tem que ter um uso com uma intenção pedagógica. Você falou em relação à questão dos pais e responsáveis estarem junto com os alunos. De que forma isso poderia acontecer? Olha, tem que começar primeiro com projetos na escola de aproximar esses pais, de incluir esses pais em atividades que eles possam trabalhar com os alunos. Tipo, tem alguém com uma habilidade, convida esse pai para fazer uma oficina na escola.
com outras crianças. Eu acho que a gente tem que criar projetos dentro da escola, esses projetos serem projetos institucionais e trazer a família, para a família perceber a importância das ações que são realizadas, de como ela pode contribuir em casa, né, com esse monitoramento, né, porque eu acho que as famílias acreditam que a escola vai dar conta sozinha. Deixa tudo para o professor e não vai, não Fernando, acompanha. não vai. Sabe, os meninos têm que sentir que os pais consideram a escola como um lugar de perspectiva, de esperança, de mudança, de crescimento também. Que a escola é isso, sabe? É um lugar que a gente pode fazer com que as pessoas se descubram, que as pessoas desenvolvam o melhor que elas têm, que trabalham a relação, a convivência. Hoje o mundo precisa disso, de relacionamento, de saber ouvir o outro, né? De saber se colocar, de saber argumentar e defender uma ideia. Então, isso que a escola precisa trabalhar e usar a matemática, ciência, geografia e história nessa perspectiva dessas pessoas serem pessoas diferentes, responsáveis, né? Porque no futuro vão ser líderes, vão ser nossos deputados, não é? Vão ser nossos médicos. Eu já entro no consultório e falo, meu Deus, esse médico formou, ele estudou, ele onde sabe... Onde ele formou, onde que ele formou, aprendeu. se ele... Porque a minha vida, né, eu confio. E hoje no Dr. Google eu coloco, você está sentindo isso? Eu já chego no consultório sabendo mais ou menos qual que é o meu diagnóstico. Então, enfim, é esse mundo que a gente está vivendo, né? Eu estou fazendo um trabalho que eu estou amando lá na escola, que é com um grupo de alunos que a gente está, toda semana, se reúne com eles para saber a percepção deles de como será viver em 2070. Então, depois eu volto para contar sobre essa pesquisa. Essa é muito interessante. É super interessante. Para finalizar rapidinho, eu queria saber o seguinte, quais você acha que seriam os próximos passos agora dessa utilização da tecnologia digital? Os jogos já estão dentro da sala de aula, o computador, os tablets. Que caminho seguir para que justamente esses alunos estejam mais preparados aí para viver em 2070? Difícil, né, Fernando? Eu acho que primeiro é planejamento. O professor tem que planejar. Não tem como ele chegar na sala de aula e falar assim, vou entrar nesse site aqui agora. Não tem. Ele tem que planejar, né, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. Isso é fundamental. Hoje, estratégia para ensinar é o ponto-chave. Porque, como você falou, como é que o aluno chega numa sala toda enfileirada, com 1000 opções e possibilidades que ele tem fora dessa sala de aula, nesse formato? Então, acho que a gente tem que pensar num planejamento, numa nova organização da própria sala de aula, mais dinâmica, mais coletivo, porque a gente aprende quando a gente fala para o outro. Então, vamos colocar esses alunos mais em grupo, com atividades mais direcionadas, que eu posso pôr um tablet naquela mesa e propor uma atividade. Atividades que vão passar por experiências, não que sejam mecânicas de aplicação, sabe? Então, assim, é metodologia, é formação de professores, são as políticas públicas para colocar, né, nas escolas os melhores equipamentos, porque você fala assim, hoje eu tenho um computador, daqui a 5 anos esse computador... Já vai estar obsoleto. Então tem que pensar em política a longo prazo. E eu acho que um bom professor, ele consegue fazer um bom trabalho na sala de aula com tecnologia, sem tecnologia. Então, a formação é fundamental. Colocar no currículo essa questão da tecnologia, tem a robótica aí, ia pensar em outros formatos, enfim, é outro mundo. Temos muito a caminhar, então, até 2070. Muito. Eu não estarei lá, né? Quem sabe até lá a medicina já conseguiu alguma coisa, né? Nada verdade, é impossível, uma pílula mágica aí, quem sabe, é Isso verdade. mesmo. Tânia, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E o Panorama de hoje termina aqui. A nossa entrevista foi sobre as tecnologias digitais usadas na educação. Os principais trechos da nossa conversa você ouve nos melhores podcasts do país. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.